livros, eles não são chamados de clássicos à toa. E a denominação deles de clássicos, na verdade, não é para nos assustar, muito pelo contrário, devia ser um nome para nos atrair. Né? Que esses livros são tão grandes e revelam tantas coisas que eles sim são acessíveis para todos nós, que eles revelam possibilidades de todos os seres humanos e que eles revelam coisas recônditas do nosso próprio coração também, não é? Eu vou falar um pouquinho depois sobre o Padre Melchior. Esse personagem é muito interessante porque o Padre Melchior ele funciona como uma espécie de espelho ali, não é? Para os sentimentos do Estácio, para os sentimentos da Helena também. E a literatura, de um modo geral, vem a ser esse espelho na nossa vida. Né? São John Henry Newman, que foi um grande escritor inglês do século XIX, um dos maiores prosadores da língua inglesa, ele dizia assim que a literatura é para a humanidade, né, para os seres humanos de modo em geral, como a autobiografia para o indivíduo, de modo que a gente vai se encontrar também ali, naquela tradição, naquele vocabulário, naquelas possibilidades humanas, naqueles sentimentos, naquelas dificuldades, naqueles modos de lidar com o sofrimento. Porque essas grandes obras revelam para a gente algumas visões da realidade. Né? É interessante o fato de um escritor grande como Machado de Assis ter visões diferentes da realidade. Por quê? Quando ele está nessa fase romântica, ele mostra para a gente um tipo de visão da realidade. E aí tem um motivo de Helena ter umas determinadas características, tem um motivo pelo qual Helena morre no final. A Vanessa comentou desse final complicado de Helena, não é difícil para a gente de aceitar um pouco, mas isso tem uma relação com a visão de mundo daquele gênero ao qual ele se filiou. Porque um gênero literário, e é legal a gente pensar nisso também, não é uma casinha ou uma roupa apertada em que o escritor se mete, do qual ele não pode se livrar. É uma visão da realidade com a qual ele se identifica. Então, naquele momento, e o Machado fala na nota introdutória do livro, não é? Que ele não faz, na republicação, ele não faz grandes alterações, porque coincidia com a sua visão dessa época. E depois o Machado entra no realismo, que é uma outra visão da realidade. E uma evolução semelhante, bom, evolução no sentido de movimento, tá? A passagem de um gênero para outro teve o próprio Essa. Foi interessante a Vanessa mencionar também. O Essa de Queiroz teve isso, dentro da literatura na nossa língua, e o Machado também, comunicando essas duas visões diferentes da realidade. E é legal porque aqui em Helena, eu acredito, e relendo eu estava pensando nisso, não é? Porque eu já reli pensando na aula, pensando no clube aqui, ah, especialmente no fim, eu vou chegar nessa parte, já estou antecipando uma série de pontos, mas especialmente no fim o Machado aponta já para esse autor realista que ele viria a ser. Isso é muito interessante também, porque quando a gente olha em retrospectiva, a gente consegue entender a unidade ou integridade de vida e de obra do autor. Ou seja, a gente consegue ver algumas antecipações do que ele abraçaria depois, do que é que ele retrataria depois, do que ele mostraria, da visão da realidade a qual ele se filiaria no gênero realista, tá bom? Eu vou aqui, pessoal, apresentar a tela para vocês com o plano de aula. Eu vou enviar aqui, Laura, para você o pedido para apresentar, só para, acho que fica mais fácil para a gente acompanhar aqui na tela e, eventualmente, para aqueles que não tiverem o plano à mão. E perfeito. Vou encontrar aqui a tela e vou apresentar aqui para a gente. O Zoom facilita, acho que facilita um pouco mais que o Google Meet, porque dá para apresentar a tela e a gente continuar se vendo da mesma forma. Né? Eu dou aulas aqui pelo Zoom também e eu acho que é uma ferramenta bastante prática. Bem, o que é que nós temos aqui? Eu vou enfatizar, portanto, na nossa aula, essa fase romântica do Machado como um tipo de visão da realidade. E como essa visão da realidade
influencia na criação dos personagens, no enredo, nesse final talvez polêmico, que deixa um mau sabor de boca para a gente, não é? E que isso, reitero para vocês, não é apenas a ideia de uma escola literária, é uma visão do mundo, uma visão da realidade. Primeiro, vamos fazer uma contextualização histórica. O Machado publica Helena em 1876, dentro do seu primeiro ciclo romântico. Algumas obras desse período são Ressurreição, A Mão e a Luva e Yaya Garcia. O que nós podemos ver de traços do romantismo que estão presentes em Helena? A idealização moral e afetiva da personagem principal, da heroína, e por idealização, vamos entender algo interessante também. Isso vale para a literatura de um modo geral. Vamos pensar assim: o Autorão Dourado fala isso num livro, ele desenha o seu personagem com 3 ou 4 riscos, com 3 ou 4 traçados mais marcantes, ou seja, a, o autor não tem como colocar um ser humano completo com todas as suas características. Então, ele coloca características de tensão, ou características mais marcantes que revelam algo que ele quer mostrar dessa personalidade. Por exemplo, em Moby Dick, não é por acaso que o Capitão Acabe, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler Moby Dick, mas o exemplo é interessante porque o personagem principal, o Capitão Acabe, ele tem uma perna de madeira, porque a perna dele tinha sido devorada por Moby Dick, o cachalote branco. E o fato dele ter aquela perna de madeira que vai batendo, 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 batendo enquanto ele anda, o que isso significa? O que isso mostra pra gente? Mostra pra gente o devorou a perna do Capitão Acabe. Opa! Então nós temos nesse sinal, nesses símbolos da palavra, algumas formas dele contar, de mostrar quem é esse personagem. O que, portanto, quando a gente fala de uma idealização moral e afetiva da Helena, nós temos que o autor, o narrador escolhido pelo Machado, ele revela alguns dos traços essenciais de Helena. Alguns dos traços essenciais que para ele mostram a sua personalidade. E esses traços essenciais também têm relação com o romantismo, ou seja, quais são os primeiros demonstrados, essa grandeza dos sentimentos, da força, da maturidade, embora jovem, da disposição de sacrifício da Helena. É isso que ele escolhe mostrar para nós. É isso que ele escolhe nessa heroína. Não é que ela não tivesse outros lados. E aí a gente entende que essa idealização não é porque um escritor ele não enxerga diversas possibilidades humanas. Não, é que ele escolheu retratar aquelas possibilidades humanas que estão ali presentes. Mostrar que, de alguma forma, essas possibilidades que ele retratou, essa grandeza de caráter, testemunham mais sobre Helena do que os seus eventuais defeitos. Essa é uma das características aqui desse romantismo. Bom, outro traço, um conflito amoroso centrado em dilemas íntimos. Que tipo de amor? Podem ser diferentes, né? Não apenas o amor erótico ali entre duas pessoas que se apaixonam e que desejariam compartilhar sua vida juntos, não, diversos tipos de amor. O amor a Deus, o amor à família, todos esses vêm juntos porque o romantismo, a gente precisa lembrar também, e aqui o romantismo, enquanto uma visão filosófica da realidade, veio para se contrapor ao racionalismo frio, propagandeado pelo iluminismo. O que é o racionalismo? O racionalismo entendia, no advento da modernidade, no alvorecer da modernidade, que o ser humano seria capaz de compreender todos os mistérios da realidade, né? Que o mundo era como uma equação, que se a gente ainda não sabia alguns fatores dessa equação agora, era uma questão de tempo até a gente saber.
Isso no plano da ciência, no plano do conhecimento da realidade. E no plano político, no plano ético, isso significa que, em um determinado momento, a razão humana ia ser capaz de acabar com as nossas bobagens, com as nossas escolhas erradas, com os sentimentos que às vezes apresentam conflitos com os nossos deveres, com aquilo que nós sabemos ser correto. Às vezes a gente sabe que alguma coisa é correta e faz outra coisa. Né? Eu vi essa semana em alguns stories da Laura ela mencionando Dostoiévski, não é? Muita gente estava pedindo a leitura do Dostoiévski. Bom, recentemente eu dei uma aula sobre Memórias do Subsolo. E o homem do subsolo é precisamente essa figura que tenta levar o racionalismo às últimas consequências e mostrar que esse racionalismo não é possível. A origem dessa revolta antirracionalista vem no romantismo, ou seja, há mistério da vida humana. Né? O coração tem razões que a razão desconhece, lembrando Pascal, que antecipa os românticos. É isso que o romantismo traz. O romantismo quer trazer uma verdade que ela não necessariamente é articulada pela razão humana. Uma verdade misteriosa, que o romantismo identifica com os sentimentos. E é por isso que muitas vezes há grandes conflitos. É por isso que Helena entra em conflito. É por isso que os personagens aqui vivem em conflitos diferentes. Tá? E também há aqui um forte tom sentimental e conciliador. A conciliação é a tentativa da pacificação, da pacificação dos sentimentos, tentar alinhá-los à realidade presente. E o forte tom sentimental é a necessidade de explorar os sentimentos desses personagens e como eles se desenvolvem. A harmonia social como horizonte narrativo é um complemento desse tom conciliador. Por quê? Porque há uma necessidade de que esses sentimentos sejam realizados, né? Não sejam afogados, mas que eles se integrem à realidade de algum modo. Esse é o desejo, porque no romantismo eles expressariam algum tipo de verdade, alguma dimensão da realidade, ainda que imaterial, e talvez, de novo, não acessível a essa razão articulada, matemática. Isso que o romantismo traz para a gente. E quando a gente vai. Vejam que legal, porque quando a gente vai pensando nesses conceitos, a gente já começa a associar algumas ações dos personagens, algumas das suas motivações. Ah, por que que o Machado fala tanto de sentimentos? Por que que os próprios personagens estão preocupados com os seus sentimentos, com aquilo que eles querem, com as suas aspirações, ou mesmo com o sacrifício consciente desses sentimentos, como é o caso de Helena, num ato de heroísmo, quando esses sentimentos não podem se conciliar com a realidade circundante. Opa! Mas vemos aqui onde é que o Machado bebeu dessa visão de mundo, dessa concepção da realidade do ser humano. E esse tipo de visão de mundo, ele entra na nossa consciência. Ele se reflete no nosso modo de pensar e no caso de um artista, ele vai se refletir na sua criação literária também, na sua criação literária. E aqui vamos estabelecer algumas diferenças em relação ao realismo, sobretudo se vocês têm já experiência, como nós costumamos ter, de modo geral, né, a gente se aproxima do Machado já nessa sua fase realista, e há algumas diferenças interessantes. O período realista dele é a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E o que que nós vemos? Quais características nós enxergamos? Uma análise psicológica profunda e já irônica dos personagens, ou seja, esses defeitos e qualidades e um pouco do ridículo do personagem e da ignorância em relação aos próprios sentimentos, pensamentos, aos próprios defeitos, isso já nos é apresentado pelo narrador. Esse narrador, portanto, é ambíguo. É interessante a gente lembrar que o narrador não é necessariamente o escritor, ou seja, o narrador não é necessariamente o Machado. Por que que eu estou falando isso?
O que é um narrador? O narrador é o ponto de vista a partir do qual um escritor escolhe contar a sua história. Então ele pode escolher, isso era mais comum no romantismo, por exemplo, a gente vê isso em Helena, o narrador em terceira pessoa que sabe de tudo. Então, quando a gente vê ele falando de um personagem como o Camargo, ele dá umas 3 ou 4 características do Camargo, ainda no início, apresenta algumas das suas falas, tá? E depois ele tem lá vários parágrafos descrevendo o caráter do Camargo. Não fica a cargo do leitor imaginar algo muito diferente. Ele já explica pra gente que o Camargo não vale grande coisa, que assim, não simpatiza com esse cara, tá bom? Não simpatizem com ele porque ele não é um cara legal. Ele é um maquinador. Então a gente não se surpreende com as ações dele depois. Por quê? Porque o narrador explica. Como é que ele explica sendo onisciente, sabendo de tudo, escolhendo ocultar apenas algumas coisas? O narrador ambíguo, típico já do realismo, também em terceira pessoa, é um narrador que apresenta algumas informações e, no entanto, que muitas vezes são conflitantes. E ele escolhe mais criticar os personagens. E às vezes ele escolhe que a gente, leitor, entenda ou imagine como é o caráter desses personagens a partir das suas ações e palavras. Ou seja, o narrador pode escolher não ser onisciente. Vamos pensar no exemplo excelente disso, a Madame Bovary, do Flaubert. O autor escolhe deliberadamente não ser onisciente. E aí a obra tem que ganhar em dramaticidade. Ele tem que se focar nas ações, naquilo que ele quer representar. E deixar que o leitor tire as suas conclusões sozinhos. Sozinho. Existe também no realismo uma crítica social mais acerba, e por crítica social não entendo apenas uma crítica da sociedade em que o sujeito se coloca, perdão, à parte, como se ele fosse diferente. Há uma crítica humana mais acerba, mais amarga da realidade. Os personagens realistas também são mais ambíguos, demonstram alguma grandeza, mas também o seu egoísmo. Eles não são, nesse sentido, idealizados. Mas se eu falei que o autor, todo autor vai escolher ali alguns traços que significam esse personagem, já que não dá para falar de tudo como se fosse um ser humano inteiro, de carne e osso e completo, isso demonstra que, no caso do realismo, ele escolhe traços que são diferentes. Traços bons, traços ruins, e daí a ambiguidade. Tá? Diferente dessa idealização, que é escolher alguns traços bons. Ele escolhe ocultar esses outros. Tá bom? Aqui, para nossa interpretação, passando para o 1.5, nós temos aqui alguns critérios dessa análise literária, que eu tomei desse livrinho aqui, excelente, A Análise Literária do professor Marçal Moisés. Tá? Eu recomendo fortemente esse livro. Esse livro foi escrito por um professor de letras, de literatura, tá? Mas a gente não deve se assustar com isso. Por quê? Às vezes a gente pensa que determinadas obras técnicas, e, enfim, sendo do meio acadêmico, eu sei que isso é verdade também, não é? Determinadas obras parece que mais nos afastam do que nos aproximam daquilo que a gente quer estudar. Mas, no caso de uma obra como essa, tendo estudado, eu posso garantir para vocês que, mesmo indicada ali para alunos de letras, que era o que o professor Massaldo Moisés estava pensando, ele se surpreendeu quando essa obra foi lida por muito mais gente interessada em entender literatura. Por quê? Quando a gente tem critérios como tema, o enredo, o tempo, os personagens, espaço, ponto de vista, quando a gente lê pensando nisso, a gente lê observando isso, a nossa percepção humana dos personagens e dos acontecimentos ali, da história sendo contada, ela não é menor.
Isso que é mais interessante. Na literatura, quando a gente se aproxima dessa técnica de elaboração do romance, desses critérios, na verdade, a gente se aprofunda ainda mais no conhecimento humano dos personagens. Por isso que eu fiz questão de já mencionar isso quando eu falei da idealização da Helena. Entender que ela é uma heroína romântica idealizada só nos faz pensar ainda mais nessa personalidade dela. Só nos faz ainda mais falar dela como se fosse uma criatura de carne e osso, que é isso que a gente faz quando a gente lê, né? Acompanhando ali as histórias, né? Tendo sentimentos em relação aos personagens, pensamentos desencontrados. E eu digo para vocês por experiência própria, quando a gente se aprofunda nesses critérios de análise literária, isso não diminui, mas aumenta, porque a gente começa a perceber ainda mais coisas, tá? Então, uma indicação como essa não é para afastar a gente dessa nossa leitura humana, normal, às vezes até passional. Muito pelo contrário, é para aprofundá-la ainda mais. E para saber que a gente vai voltar para Helena para uma terceira ou quarta leitura e vai achar ainda mais coisas. Isso que é legal, né? Essas obras não se esgotam. Tem um autor que eu gosto muito, Peter Crift, no livro maravilhoso Três Filosofias de Vida, ele diz assim que um clássico é como uma vaca, que nos dá leite fresco todos os dias. Exatamente isso. A gente sempre vai tirar coisas novas dos clássicos. E é por isso que a gente os relê. É por isso que a gente os relê. Passando já para a análise propriamente, né, do livro. Quais são aqui alguns dos temas possíveis que a gente pode ver num sentido amplo e o conflito central? Como tema, a gente tem identidade, honra familiar, amor interdito, amor, num sentido mais amplo, abarcando todas as possibilidades de amores humanos, reconhecimento pessoal, além do social também, né? E o conflito. A jovem Helena, filha ilegítima do conselheiro Vale, é acolhida na família dele após a morte do pai por sua família legal, juridicamente falando, originando tensões afetivas e sociais. Opa, temos aí um modo simplificado de mencionar esse conflito. Poxa, Gilmar, mas o livro vai muito além disso, verdade. O livro vai muito além disso. Mas quando a gente coloca assim, em algumas palavras simples, o enredo, nos ajuda a amarrar um pouco o nosso raciocínio. Por quê? Porque a gente pensa em várias coisas ao mesmo tempo diante de um grande livro, com personagens assim. Então, às vezes, eu imagino que você já tenha experimentado isso, eu já, várias e várias vezes, de querer falar sobre um livro e não conseguir, não é porque as palavras me faltavam, mas porque elas sobravam. Eu tinha coisa demais para falar e não conseguia ordenar as ideias. Então, quando eu vejo professores, sei lá, como o Marçal do Moisés, por exemplo, tem uma leitura profundíssima, fazendo resumos assim de conflito, um negócio super básico, sabe? Super básico, e que parece limitar. Eu falei, pera lá, esses caras que entendem muito mais do que eu, eles estão fazendo um negócio aqui, não é à toa. Não é à toa que eles estão fazendo isso. Se eles têm uma leitura muito mais profunda que a minha, por que que eles colocam resuminhos assim superficiais? E aí, na minha prática, eu fui entender que, cara, isso ajuda a amarrar o raciocínio. Isso ajuda a gente a ter um ponto de partida, pelo menos, ainda que limitado. Porque a partir disso aqui, a gente mergulha. Mas mergulhando, a gente tem um lugar para onde voltar, para tomar ar, né? E é esse comecinho simplório, né, de mencionar o enredo. O que que nós temos na parte inicial desse enredo? Eu fiz aqui algumas citações curtas, tá? Ao longo do plano. O conselheiro Vale deixava reconhecida como filha a menina Helena, que se achava em colégio, e recomendava à família que a tratasse como tal, ou seja, como membro da família, como filha dele. E aí primeiro vem essa surpresa. O narrador já nos conta que o conselheiro Vale foi um homem que, mesmo durante o casamento, teve algumas relações amorosas fora dele, não é? E de uma dessas relações amorosas adúlteras teria surgido Helena, que ele reconheceu e que o doutor Camargo conheceu também.
Inicialmente, essa é a visão que nós temos. Então, durante isso é importante para o enredo da maior parte do livro, a gente também está achando que a Helena é parte da família, que ela realmente era a filha perdida, a irmã perdida. A gente só descobre, junto com o resto da família, no fim, que não é. Mas a gente lê achando que sim. E nós precisamos achar, e é por isso que o narrador não nos conta, nós precisamos achar porque isso vai elevar a atenção da obra, especialmente nos sentimentos da Helena, aos quais nós não temos tanto acesso direto. Opa, opa. Se vocês notam, olha o que eu acabei de falar. Nós não temos acesso tão direto aos sentimentos da Helena. Pera lá, Gilmar, mas você não falou ainda há pouco que no romantismo o autor explora os sentimentos dos personagens? Falei, falei. Mas então ele não explora aqui todos os sentimentos da Helena, por quê? Porque ele não quis. Foi deliberado isso aqui. Ele quis conservar essa ambiguidade. Ele quis conservar a intimidade do coração da Helena até dos seus próprios olhos. Isto foi deliberado. Outro sinal interessante. Como eu falei, um gênero literário não é uma camisa de força para o escritor. Ele pode escolher quando sai das características centrais desse gênero literário. Então, olha que doideira. E aqui está a grandeza do autor. Veja, ele se integra àquele gênero, mas mostra também a sua capacidade, a sua genialidade, que é a seguinte: a Helena é uma personagem romântica idealizada, sim, mas ela também guarda uma intimidade, inclusive do leitor, inclusive do narrador, aparentemente onisciente. Opa, caramba! Caramba, que legal! Olha essa profundidade. Olha essa profundidade. E por esse recurso, a gente pensa, humanamente falando, na grandeza da vida interior dessa personagem. Na sua intimidade guardada de todos. Exceto de Deus, aparentemente. Pelo que o narrador nos mostra dela. Veja que interessante. Isso a gente vai pegando na leitura. Como ele escolheu idealizar por um lado e por outro lado sair da característica romântica preservando o coração. Tá? Aqui em 3.2. O motivo fundador do romance, ou seja, onde é que começa o enredo, é um gesto póstumo de compaixão do conselheiro Vale. Ou seja, o coração dele, e aqui por coração, a gente vai entender esse núcleo, sobretudo afetivo. É a partir, inclusive, do romantismo que a palavra coração é entendida mais como núcleo afetivo do ser humano. Tá? Porque o romantismo tem essa ênfase nos afetos. Quando a gente olha, por exemplo, para a Sagrada Escritura e vê a palavra coração, abarca também os afetos, e é daí que vem essa tradição de falar do coração humano, abarca sim os afetos, mas também a inteligência, a vontade, as faculdades humanas superiores, tá? É isso que é o coração na Bíblia, por exemplo. Mas o coração aqui, numa linguagem romântica, tem uma ênfase nos afetos, tal como tem nos dias de hoje para nós. Foi algo que ainda chegou, foi legado para o nosso modo de enxergar a realidade. Quando nós falamos de coração, a gente está falando de sentimentos. E é isso que o Machado está mostrando aqui. O coração do conselheiro Vale se apegou a Helena como se apegara à mãe dela. O ideal moral romântico enfatiza a nobreza dos gestos, ou seja, é muito importante para o romantismo a nobreza dos sentimentos. A nobreza dos sentimentos. Por isso que Helena é alguém que tem sentimentos nobres. E que quando os sentimentos não são necessariamente nobres, o personagem procura renunciar a ele. Claro que depois aparecem outros autores que vão ultrapassar esse limite da renúncia. Vão mostrar que é necessário para o ser humano ultrapassar esses limites. No Machado a gente não vê isso. Tá? Não é o caso dele aqui.
a estrutura romântica do livro, o modo de construir o livro, de contar a história, também tem uma estrutura básica, o modo como o enredo vai seguir, como é que ele vai nos puxar, vai levar a nossa atenção. Há uma revelação, no caso, a revelação da paternidade de Helena pelo conselheiro Vale, a necessidade de que ela fosse acolhida em família, que cria uma tensão sentimental. E não necessariamente uma tensão ali social, crítica. É lógico que poderia haver isso, não é? Os comentários das pessoas, olha que coisa estranha, uma filha ilegítima, eles mencionam isso. Os personagens têm essa preocupação social crítica também, só que isso está em segundo plano. O que o narrador escolhe enfatizar é a tensão sentimental que Helena provoca, a acolhida dela na família, a dificuldade dela de se adaptar ou o esforço que ela faz para se adaptar, para agradar, para ser parte daquela família. E aqui nós temos, no tópico 4, a chegada de Helena a essa nova família. E vejam aqui a narração. Era uma moça de 17 anos, simples no trajar, graciosa nos modos e dotada de uma natural distinção. Aqui é uma descrição já adjetivada dela. Descrição já adjetivada, por quê? Ele começa no aspecto exterior, simples no trajar, ou seja, a valorização daquilo que é puro, do que está no coração, não precisa dos ornamentos exteriores. Não precisa de nada muito requintado. O coração dela vai falar de outros modos. Vai falar na graciosidade dos vai falar na graciosidade dos seus modos, das suas maneiras. Vai falar na sua distinção natural, na sua maturidade, na sua capacidade de escolher sempre as palavras adequadas. É assim que o coração de Helena vai ser revelado. E é por isso que ela é simples no trajar. Ela não chama atenção pela sua imagem exterior, a não ser talvez pelos olhos e pelas palavras que são manifestações do seu coração. Helena é moldada à imagem romântica, a imagem da heroína romântica, pura, nobre e elevada. E nessa descrição pequena, né, que nós trouxemos aqui, 2 linhas, nós já temos isso, já temos esses traços do romantismo, que tratam precisamente dessa grandeza de alma da Helena, dessa beleza de alma da Helena. E o Machado, ainda sem a ironia realista, descreve com sinceridade e lirismo. O narrador não é um narrador irônico. Quando ele tem que falar mal de um personagem, ele fala como ele fez do Camargo. E quando ele tem que falar bem, ele fala também, como é o caso da Helena. Ele não precisa aqui ser irônico. Alguma que outra ambiguidade, e eu vou mencionar isso porque me parece que o fim já é um fim de ambiguidade, apontando um pouco para o realismo, tá? E por isso que eu mencionei no início da nossa apresentação. Mas ele quer descrever os personagens com uma certa pureza. Por esses traços de nobreza de caráter e de luta interior, no caso do Estácio, ele quer descrevê-los com nobreza, sem duplicidade, sem a duplicidade humana que existe, e o narrador sabe que existe, como Machado já sabia que existia, mesmo antes de ser realista, mas ele não está olhando para aquilo em primeiro plano na realidade. Ele escolheu contar outros aspectos, e aí ele se encaixa no romantismo. Depois, quando é isso que ele quer representar em primeiro plano, aí tem ironia, aí tem ambiguidade. Tudo objeto de escolha, para mostrar essa visão de mundo. A família de Estácio, do conselheiro Vale, a recebe, mas com um estranhamento, o que é absolutamente natural. Até aí, não tem nada esquisito. Esse estranhamento seria imaginável. Inicia-se aí o conflito moral deles. E esse conflito moral vai crescendo, sobretudo, a partir da figura do irmão, a partir de Estácio. Esse personagem também tem pureza, hombridade, nobreza de caráter. Um personagem cujas maiores ambições eram da vida interior.
o futuro sogro dele ali, pretenso pelo menos pela própria vontade, que era o Camargo, queria enfiá-lo na política. Ele não queria. Ele queria uma vida tranquila. Ele queria uma vida contemplativa, em que ele pudesse contemplar os fundamentos da realidade pela natureza, como os românticos. Isso que ele queria. Coisa simples. Ele não queria aparecer. E, no entanto, era um personagem que ele não renunciava a essa a esse prestígio social por incapacidade, por falta de dotes. Então, Machado nos mostra que, assim, em sociedade ele era querido, ele era um homem bem aceito, tanto que ele poderia sim ser eleito deputado se quisesse. Então, mostra que esse seu desejo contemplativo tinha renúncia, tinha um conhecimento mais profundo da realidade, que ele viu que tinha mais valor na vida humana e ele queria renunciar às pompas, a pompa e circunstância por causa disso. Opa, o narrador já nos mostra características positivas dele. É só uma. E como é que é o Estácio em relação a Helena, a essa irmã? Estácio sentia por ela uma admiração particular, misto de ternura e respeito. E são os sentimentos do Estácio que o narrador escolhe perscrutar, explorar. São esses os sentimentos, em primeiro lugar, que ele escolhe ver. É essa luta interior que ele escolhe nos mostrar. Então, a intimidade do Estácio é compartilhada conosco. Ao contrário da intimidade de Helena. A sua luta interior é compartilhada conosco. E, claro, a gente vai percebendo o que está acontecendo ali. Quais são esses sentimentos dele? Como é que esse apego a Helena é diferente? É intenso demais. Especialmente na comparação com a sua noiva, não é? Que ela lhe parece superficial e que o narrador, também não explorando essa personagem, ele descreve superficialmente. Um pouco caprichosa, imatura. Talvez ela fosse um pouco mais velha do que Helena, alguns poucos anos, no máximo. Mas ainda assim, Helena tinha 17 anos, tinha acabado de sair do colégio, já tinha uma grande maturidade, uma grande profundidade. O Estácio talvez estivesse na casa dos 20, na metade dos 20, e a Helena já o aconselhava. Opa, tem algo diferente aí. O drama sentimental do Estácio é o de se apaixonar pela Helena, sem que ele o soubesse. Sem que ele o soubesse. Mas o narrador não o ridiculariza. Essa paixão não é ridicularizada. E esse amor interdito, ele também aparece em outras obras românticas. Lendo, relendo Helena, a primeira vez eu ainda não tinha lido essa outra obra que eu vou mencionar agora, mas eu lembrei de uma outra autora primeiro romântica que depois entrou no naturalismo, uma escritora espanhola, Emília de Pardo Bazán. O livro dela é Los Passos de Ulloa, em que aparece esse mesmo amor interdito. Em que Emília de Pardo Bazán, vejam que interessante, ela pega algo desse romantismo, da veracidade dos sentimentos ali ocultos, às vezes oprimidos pela sociedade, pela circunstância social, e ela os mostra com uma pureza. Aquilo que é natural é puro, aquilo que é espontâneo é puro, em contraposição à imposição social. Aquilo que é convenção moral, certo? Que é convenção da sociedade em uma determinada época. Em Machado nós não temos isso. Nós temos aqui em Helena personagens que fazem parte dessas convenções da sociedade da sua época. E que eles estão conciliando ou tentando conciliar os seus sentimentos e objetivos com essa realidade, que é parte deles, que eles consideram parte da sua identidade. Então, sim, pode haver. Isso é interessante o Machado nos mostrar também. Sim, cada ser humano pode ter um conflito com a sua época, mas também pode ter uma identificação com ela. Isso não é necessariamente ruim. Depende. Depende. O Estácio, ao querer renunciar, ele também não renuncia
completamente essa vida em sociedade. É por isso que ele tem esse traquejo social. Não, ele gostava das pessoas. Ele não queria ser político, mas assim, ele não queria virar as costas para a humanidade. Ele gostava de ser quem ele era, de estar onde ele estava. Ele só não queria os mesmos objetivos, não tinha as mesmas ambições que os outros, mas o código moral ali era semelhante. Talvez o dele até mais honesto, não é? E é por isso que o narrador não o ridiculariza. Apresenta ele como alguém nobre e confuso. Os seus sentimentos lhe causam uma profunda confusão. A psicologia do Estácio nos é transparente. Transparente mesmo nessa confusão que ele tem. Transparente precisamente porque nós vamos acompanhando linearmente o desenvolvimento desse sentimento. Cara, parece que só ele não está percebendo que tem algum negócio complicado aqui. Tem algum negócio estranho aí. Só ele que não está percebendo isso, cara. Como assim? É profundo, confuso, mas sem ambiguidade realista. A ambiguidade realista já nos mostraria algum outro tipo de paixão ali. A ideia de que havia algum outro tipo de sentimento no coração dele. E de repente ele tentando mentir para si mesmo ou negar. Aqui não, aqui ele não percebe. Ele não percebe que o sentimento dele pela Helena é mais do que um amor fraterno. Para ele é um cuidado profundo com ela. E aí nós vemos, enquanto o Estácio, à medida em que ele vai se aproximando de Helena, ficando mais confuso, protelando o seu casamento, que ele não está muito interessado, em que a gente já viu o Camargo fazer uma chantagem para Helena, que causou zero surpresa pelo retrato que o narrador já nos tinha apresentado dele. Começam a emergir os segredos da Helena, nessa figura do Salvador. Helena desaparecia às vezes por algumas horas. Estácio começou a inquietar-se. Como diria ela? Que negócio secreto era aquele? Opa, temos aqui agora um mistério. Um mistério. Se o início do enredo já foi uma revelação que estabeleceu o conflito, agora tem algo que vai prender nossa atenção enquanto leitores. Algo que vai colocar aquela família, opa, de orelha em pé, especialmente o Estácio. Um mistério. Que a gente também fica curiosíssimo para saber, porque, poxa, a gente já simpatizou com a Helena. A gente já simpatizou com o Estácio, teve um pouco de pena dele, né? Pelo que ele está sofrendo, pela confusão dele, justamente pela nobreza do rapaz. Poxa vida, ele é um cara bom. Caramba, por que, que ele está sentindo e sofrendo desse jeito? Tudo bem, olha, a Helena, irmã dele, não seria uma boa ideia ele alimentar isso, mas também não precisava casar com a filha do Camargo, né? Ficar sujeito na teia daquele cara que queria fazer dele um fantoche político. A gente tem alguma simpatia já pelos dois. E vejam, que legal. O narrador constrói essa possibilidade de simpatia para a gente. Ele constrói isso com os recursos técnicos do que eu falei. Quanto mais a gente entende esses recursos, portanto, não é que a gente fica mais frio para a leitura, é o contrário. Não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado em o escritor nos conquistar. Ou às vezes conquistar, pegar a nossa repulsa por algum personagem, o ridículo por outro personagem. Não, é isso mesmo que ele quer. E quando a gente se aprofunda no modo como ele construiu aquela obra, no modo como ele a elaborou, a gente compra mesmo. A gente compra mesmo. Com consciência. Com consciência. Então tem um mistério romanesco, recurso típico do romantismo. Tem um mistério, que parece ser um mistério que tem a ver com sentimentos, com o coração. O que é que antecipou esse mistério? Primeiro, a confusão do Estácio. A gente já imaginava, como não poderia deixar de ser, que esse sentimento ambíguo dele, que essa confusão iria desembocar em alguma coisa. A gente só não sabia o quê. Mas já tem um elemento ali que puxa a nossa atenção. Né? Já tem um elemento que nos pega. E depois tem essa confissão parcial da Helena. Né?
O suspense é preparado pela confissão parcial de Helena. Ela disse que amava, olhando no fundo dos olhos do Estácio, mas não a quem. Que ela amava e amava muito, mas não falou quem ela amava. E aí o Estácio supõe, pelo que o narrador nos mostra, um mistério no coração dela, um grande amor. E é essa suposição que volta quando ele descobre que Helena vai naquela casinha onde eles iam passear, que é a casa do Salvador, não é? Primeiro ele supõe um amante, depois ele não sabe muito bem o que fazer com aquilo, mas ele supõe um grande amor dela. E aí que, vejam, ele não percebe, mas é aí que o ciúme cresce. Ele está preocupado com o amor dela e ao mesmo tempo está sentindo ciúme. Opa, tem alguma coisa aqui que não encaixa, né, Estácio? Só que o narrador não ironiza. O narrador mostra que ele está sofrendo com isso e fala: Cara, meu Deus, meu filho, você vai tomar uma paulada muito maior do que a que você imagina. Você vai sofrer muito mais do que o que você imagina, ainda, não é? Meu filho. E aí vem a revelação. O tempo é cronológico em toda a narrativa, linear, sem rupturas estruturais, diferente do realismo em que há digressões, interrupções, manipulação do foco. Não, aqui não. A narrativa é linear. A gente consegue acompanhar, como num conto de fadas, por exemplo, que é a narrativa linear. Uma estrutura clássica antiga. O romantismo preserva. Essa figura misteriosa, inicialmente do Salvador, introduz outro aspecto do conflito moral, que é o passado oculto da Helena. O que ela tinha vivido até aquele momento? O Estácio não sabia. Afinal de contas, ela já chegou adulta. Ela tinha 17 anos, mas pela maturidade dela, era uma pessoa adulta. Ela era mais madura que o próprio Estácio, né? Mais velho do que ela. O que Helena oculta, portanto, talvez, não é a paixão proibida, mas a sua verdadeira origem. Isso ela oculta, conscientemente, sabendo o que ela estava fazendo. E depois a gente entende por quê. Por que é que o pai pediu que ela fizesse esse sacrifício por ela mesma? E a gente entende que o conselheiro Vale realmente gostava da Helena como uma filha também. E aí entramos no dilema do Salvador, também um dilema romântico, que viveu acompanhando a filha, que se sacrificou por ela ao perder a mulher que ele amava. Mas peraí, eu estou dizendo deliberadamente agora, né? Vocês já perceberam isso? Ou melhor, eu estou ocultando deliberadamente um juízo acerca de a Helena amava ou não o Estácio da mesma forma, não é? O fato é, a intimidade dela foi guardada até o fim. As duas leituras são possíveis. Primeiro, pelos gestos em relação a ele, pela aproximação, pela identificação, pelos ares de renúncia com que ela o incentivava ao matrimônio. Mas o único testemunho que nós temos de que o sentimento do Estácio era compartilhado pela Helena é do padre Melchior. Quando, naquela cena em que ele diz para o Estácio que Estácio estava apaixonado pela própria irmã. E é por isso que eu mencionei para vocês. O padre Melchior também é uma figura interessante. Por quê? Porque ele funciona como esse espelho desses personagens. Ele também é uma figura romântica, um personagem romântico, ou seja, alguém que tem uma grandeza, alguém que não julga as inclinações humanas, tendo também as suas, mas ao mesmo tempo um sacerdote. Ou seja, um tipo de conexão com a realidade transcendente para aqueles personagens. Esse sacerdote que consegue observar pela sua função sacerdotal, pela sua vocação sacerdotal,
E pela experiência de vida, pela disposição a não julgar, ele consegue observar essas inclinações humanas. E é por isso que ele consegue revelar para o Estácio aquilo que o Estácio já, para nós, demonstrava. E é o padre Melchior que o revela isso. E o padre diz que Helena o correspondia. Helena diz a mesma coisa? Não. E há críticos, portanto, que interpretam das duas formas. Das duas formas. Na minha primeira leitura, que eu mencionei para vocês também na minha época de leituras românticas, para mim a correspondência era muito clara. A minha primeira impressão. Hoje, não é que eu seja contrário a essa correspondência, mas eu noto que a maior beleza está justamente na preservação da intimidade da Helena. Eu acho que tem uma beleza aí quando o narrador quer preservar a intimidade dessa personagem, guardar o coração dela. Ou seja, é possível a correspondência? Totalmente possível. Totalmente possível. Tem como ter certeza absoluta, 100%, igual a gente tem do Estácio? Não. E isso torna o romance ainda mais interessante e o desfecho dele mais desconfortável, porque a gente quer que as coisas se resolvam, não é que no final as pontas sejam unidas de alguma forma, pelo menos para fazer sentido na nossa cabeça. E o fato é que não necessariamente o são. A chave do enredo, tópico 7. Salvador e o passado de Helena. Salvador amparava-lhe os passos, com o zelo de um amigo devotado. Pai. Era ele quem ajudara nos mais graves instantes de sua vida. Salvador era o pai de Helena. Simples assim. Salvador, portanto, é essa ligação com o passado marginal de Helena. Marginal no sentido de que não está ali na história, no, ali na página central, mas está nas margens da história dela, que os outros personagens não conheciam. Continua desejando manter contato com a filha, mesmo depois da ruptura, porque a filha é a única coisa que tinha sobrado da vida dele. É por isso que ele se aproxima dela. E ela também queria ter contato com ele. Machado constrói, portanto, o mistério como um drama moral, tal como ele se apresenta para Helena, não talvez como um romance proibido, do ponto de vista dela. Até porque ela sabia já não ser, e agora é que vem a complicação. Opa, o Estácio não sabia, a gente não sabia, mas a Helena já sabia que ela não era filha legítima do conselheiro Vale. Será que esse, para mim é, será que esse não é mais um argumento para possível correspondência dos sentimentos da Helena? O Estácio não sabia, não é? É possível, realmente é possível. O segredo revelado. Helena não é filha do conselheiro Vale. Não sou filha de vosso pai, disse Helena. Ele apenas me recolheu por piedade e proteção. O clímax moral, o ponto central. Essa verdade, ela ameaça a honra da família. O Estácio não tem muito para onde ir. Agora o sentimento dele está claro. Opa, ele tem um alívio. Ufa, Helena não é minha irmã. Eu posso casar com ela? Não. Não, cara. Não dá também. E a Helena não quer nem ficar naquela casa porque ela sente vergonha. Ela se sente uma mentirosa, falsa. E justamente pelo afeto que demonstraram por ela, ela se sente ainda pior. Porque ela sente que ela conquistou aquele afeto com uma mentira, com uma falsidade. Daí a grandeza moral da Helena. Os seus sentimentos são puros ao extremo. O seu sentido do dever é puro ao extremo. É por isso que ela não consegue sobreviver e lidar com essa mentira de si mesma. Ela sempre achar que ela estava lá como algo roubado, que ela estava com um carinho roubado, com uma presença roubada, que não era dela, que não devia ser dela. Aparentemente não tem o que fazer, exceto, exceto que Helena desaparecesse daquele contexto. Fugir ela não podia. Salvador tinha ido embora. A família não ia deixar. O silêncio de Helena protege a família e o nome do conselheiro. Protege a. Hoje, pra gente, parece.
E olhando da nossa época, parece algo assim, fala, cara, pô, tem alguma coisa aqui que não encaixa. Pô, proteger família, nome, ok. Mas assim, escândalo vem e passa. A gente viu ali que os caras já estavam falando mal da Helena lá pro Mendonça. Quer dizer, será que não é um pouquinho demais? No entanto, a gente precisa observar também uma coisa. Proteger família e nome aqui significa proteger também o coração, a intimidade das pessoas a quem ela amava, a quem ela aprendeu a amar. Então, do ponto de vista dela, não é apenas uma da Helena, não é apenas uma proteção social, não é uma proteção de intimidade. Ela queria tentar guardar a intimidade de quem ela amava. Então, não é apenas um artifício de convenção social, pensando pelo lado da Helena. Não é? Era mais um sacrifício mesmo. Era mais um sacrifício para ela. E, ao contrário do realismo, onde a verdade expõe esses elementos da hipocrisia social, aqui ela visa preservar a harmonia, a intimidade, o coração das pessoas amadas. Helena não confessa o seu amor pelo Estácio. A sua abnegação, portanto, é coerente com o modelo romântico de personagem. É coerente com a personalidade da Helena. É dura, é triste. A gente pode não concordar, mas a gente entende que do começo ao fim há uma coerência na ação dela. O próprio Estácio não aceita, menos ainda a gente. Mas tem coerência, tem unidade de vida ali. O desfecho sentimental e a morte da Helena. A morte da Helena é purificadora. Isso também é típico do romantismo. Esse personagem que mais ama, que mais se sacrifica, entrega a própria vida, mata os próprios sentimentos, morre de amor. O Heine, outro poeta romântico, tem um poema sobre o Ali, que era o primo do profeta do Islã, em que o personagem desse poema fala: Eu sou da tribo de Ali, eu sou da tribo daqueles que morrem de amor. Os personagens românticos são esses que morrem de amor. Não significa que eles vão ficar se derretendo pelas pessoas que eles amam. Muitas vezes sim, não é? Especialmente no nível mais superficial de romantismo. Mas significa que eles se sacrificam por inteiro. Por inteiro. E que o seu sacrifício tem o objetivo de purificar, de pacificar os corações daqueles a quem esses personagens amam. Portanto, a revelação da Helena, de algum modo, restaura a paz moral da casa, restaura a intimidade daquela família. Ela chega e sai pela porta dos fundos, sem chamar atenção, sem escândalo. A morte de Helena impede o escândalo e frustra o amor de Estácio, preservando o ideal moral. E aqui o fim, que eu disse que aponta para o romantismo, e já vou concluir e abrir para todo mundo comentar. Ao mesmo tempo, na casa do Rio Comprido, esse é o último parágrafo, a noiva de Estácio, consternada com a morte de Helena e aturdida com a lúgubre cerimônia, recolhia-se tristemente ao quarto de dormir e recebia à porta o terceiro beijo do pai. No começo, o narrador nos mostra que o Camargo não beijava tanto a filha. Era quando ele estava maquinando alguma coisa para ela que ele fazia. E aqui tem uma pontada de ironia, me parece, que é, no fim, a maquinação dele funcionou. Que a filha dele acabasse casando com o Estácio. A Helena tinha saído do caminho. E aqui já há uma ambiguidade na narrativa. Aqui há uma piscadela, talvez. Palpite meu, tá? Uma piscadela para o realismo. Já antecipando um pouquinho do que viria a ser essa nova visão da realidade que o Machado mostraria nas suas obras. Certo, pessoal? É isso que eu tinha para compartilhar com vocês.